Falando do time do Sport, a gente tem um DM aí com Barleta e o Romarinho. Dos dois, eu apostaria, que eu não sei da informação ainda, não tive essa informação hoje, não deu tempo. Eu diria, se fosse para dizer, eu chutaria o Barleta disponível, mas não chutaria o Romarinho. O Romarinho está com um problema de entorse, a gente colocou a imagem aqui de primeira, aquela coisa toda, que ele não tem fratura, graças a Deus. Mas, vamos lá, entorse grau 1. Eu já senti isso, que não existe grau 1, 2 ou 3. É só para você ter uma ideia, a dorzinha fininha, incomoda, que pisa. Esse camarada não vai ter sustentabilidade para pisar ao chão no jogo no próximo domingo. Eu diria isso, se for entorse de grau 1. 2 e 3 eu nem falo. Eu estou contando aí com 2 semanas, pelo menos, Valfrido, para Romarinho, mas o Barleta não. O Barleta, por não ter informação ainda, eu ainda posso acreditar, porque ele já estava antes nessa conexão, né? Vai, não vai, está em tratamento. Mas, sem esses dois, qual seria para ti uma escalação interessante para essas mudanças, tendo em vista o Mirassol, né? Que inclusive teve jogo ontem, a gente vai falar também aqui, daqui a pouquinho, ver os melhores momentos. Tem aí, a gente teria que ser um jogo sem os pontas, na verdade, né? Que são os dois jogadores que fazem um lado do campo com velocidade. Talvez trazer até o Lucas Lima, como ele usa algumas vezes o Lucas Lima aí, e eu fortaleceria o meio, talvez. É uma coisa que eu venho falando aqui também há algum tempo, de trazer o Zé Roberto, talvez, para fazer esse meio junto com o Lucas Lima, e porque o Zé Roberto ele tem essa característica de, quando joga no meio, quebrar a linha do adversário. E isso aconteceu nesse último jogo, que o Sport venceu contra o Paysandu, onde ele deu o passe de calcanhar. Então, caso não tenhamos nem Barleta, nem Romarinho, eu apostaria numa entrada de Zé Roberto um pouco mais recuado e Lucas Lima compondo o meio aí, junto com também o Alan Ruiz. E a gente tem um meio mais fortalecido e Coutinho como finalizador. Aníbal, o time, cara, sem essas duas peças, vamos colocar assim, né? Já que a gente não tem certeza, como é que tu raciocina nesse tipo de situação? Eu acompanho o relator, até porque, Sandro, o Zé Roberto meio que vinha se escalando para ser titular, né? Mas aí, velho, teve aquela contusão dele no osso do pé. E, cara, meio que perdeu espaço, mas assim, é um cara, Val, que ele tem um passe muito bom, um passe maravilhoso. E é um cara que quebra linhas, né? Aquele passe de calcanhar é recurso, não foi algo que ele fez por fazer. E foi diretamente responsável pela nossa vitória, porque se não fosse aquele, seria 0-0. Não teve nenhum gol no jogo, a não ser aquele passe que ele deu para Fábio Domingues. Então, eu acho que Zé Roberto pode sim ser o titular. E se for para jogar sem pontas, que seja para jogar com um ataque efetivo. Não obstante, Alessandro, infelizmente, a gente só tem, acho que 12 gols na competição, é muito pouco. Tanto é que, de novo, o Sport é um time que tem muita posse de bola, fato. O Sport é um time que acua muito o adversário, fato, mas não concretiza em gols. O Sport tem por jogo, 9, 8, 12 finalizações, mas não faz gol. Então, assim, o gol é efetivo, bola na trave e não altera o placar. Você precisa ter efetividade em gols. Né? Faz muito tempo que o Sport não ganha uma partida de 3-0. O último 4-1 foi contra o Brusque. Há quanto tempo atrás foi isso? Há 7 rodadas atrás. Então faz tempo que o Sport não demonstra essa efetividade e posse de bola em bola na rede. Exatamente. Eu até desculpa, Alessandro, até comentei que no último jogo, Lucas Lima podia ter saído com 3 assistências, né? Porque ele deixou ali na cara do gol o Pedro Vilhena, teve outra que ele deixou o Dalber na cara do gol, e o Sport não conseguiu finalizar e tornar o jogo mais tranquilo. Então também é um fato que o Sport precisa trabalhar, que é o de finalização. A rodada já começou, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente está aqui com imagens da partida que já aconteceu, que no caso foi, né, a vitória do Guarani, que visitou o Amazonas ontem, 9 horas da noite. Chapecoense. O Chapecoense venceu. Desculpa. Chapecoense. Meu óculos aqui deu bronca aqui. Foi mal. Valeu, Valfrido. Então, bora ver alguns momentos e já tirar... Né? Melhor do que o Sport. Porque foi talvez o primeiro jogo em casa que o Sport foi dominado no ano passado. Foi um 0-0, em que o Mirassol tocou muito a bola, dominou o Sport não teve quase chance de jogo e terminou a partida em 0-0. E a volta aqui no interior de São Paulo, a gente acabou perdendo a partida
já naquele sprint final, onde o Sport já demonstrava que não tinha soluções, o técnico já parecia que queria sair há muito tempo e estava ficando, e a gente acabou perdendo aquele jogo, e um empate ali faria a gente subir para a primeira divisão já no ano passado. Aníbal. Uma coisa muito peculiar da Série B é que ela não dá margem para erros. Por quê? O Sport tem uma gordura muito salutar quando nas 4 vitórias seguidas e a perdeu muito rapidamente. E é muito interessante, Val, porque você vê que você não tem nenhum distribuidor de pontos nessa Série B. Não tem nenhum time que está distribuindo pontos. Isso faz com que você tenha muito mais disputa lá em cima. E outra questão também muito curiosa é que o Sport é meio que time de basquete, porque ele não empata, ele só ganha ou perde. E o Santos tem uma campanha muito espelhada com o Sport. O Santos tem 5 vitórias, nenhum empate e tem 4 derrotas. O Sport tem 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Ou seja, é muito parelho a campanha. O que vai diferir uma da outra são saldo de gols. E evidentemente que o Sport tem uma derrota a menos que o Santos, até porque tem um jogo a menos. Então, quando você observa que essa Série B, ela precisa, o time que tiver uma sequência boa de vitórias e conseguir manter isso, ele vai se prevalecer. Evidentemente que, veja, faltam aí 2 rodadas para a gente chegar a 1/3 do campeonato. Então, nesse 1/3 do campeonato, meio que a coisa já discerne quem vai brigar pelo quê. Então, é fato que você já tem ali um quê de G6 se formando, e evidentemente dos 6, 4 vão para a Série A 2025. Então você já tem times como América Mineiro e Goiás, né, que são times tradicionais para uma primeira divisão, que já ganharam Série B. Você tem um Avaí que conseguiu 5 vitórias com Padre em seguida, e agora teve um empate em casa que freou essa reação, né? Um Santos que precisa urgentemente dar uma resposta, vai pegar um Operário no Germano Kruger, no Paraná, que é difícil pra caramba. Ou seja, é uma rodada em que tudo pode acontecer. Que, veja, o Sport está em 6º e pode terminar como líder da competição. Ele tem 15, pode chegar a 18, e pode realmente. Por quê? Porque ele vai fechar a rodada, isso é muito interessante. Né? Perdeu 3, ganhou e uma, ainda está próximo. Ganhou um, pela gordura é o lado que ele bom. No começo. Né? O lado bom. 4 seguidas. O lado bom é isso. Perdeu 3 e teve essa vantagem dos times perderem, está próximo. O lado ruim, era para ele, Santos, estar disparado, né? Mas, Alessandro, olha só, eu não vejo essa parte ruim do Santos estar disparado, porque se ele tivesse, em tese, só teriam 3 vagas. E você vê que... Sport e Santos disparados, sim, protagonistas. Tudo bem. É verdade. Agora, veja, eu não vou me admirar, por exemplo, se talvez, ao final do certame, você tiver um estranho no ninho nesse G4. O que é um estranho no ninho, sempre tem. Um Mirassol da vida, né? Porque, por exemplo, o ideal, entre aspas, seria um Sport como o primeiro colocado, um Ceará, como se o Ceará, um CRB, por exemplo. E por que eu falo isso? Até pelo fato de você ter mais clubes nordestinos para você poupar muito mais viagem para 2025. Eu penso muito nisso também, sabe? Por quê? Porque você poupa viagem. Eu estou com a raiva do futebol do Ceará tão grande que eu não quero Ceará em canto nenhum, nem Fortaleza, quero mais ninguém, quero Bahia, quero ninguém. Nordeste para mim é só Pernambuco, meu país. Acabou-se. Já pensei só assim, penso mais não. Só o Sport, porra. Alessandro, eu queria aqui teve 2 comentários aqui, o do Érico França, que me perguntou sobre a ausência do Felipe. É algo que a gente vem esperando, que o Fábio Matheus entre e conquiste a posição, inclusive, é o que eu espero, porque eu sempre vejo também Fábio Matheus com mais qualidade no passe, com mais vigor, com mais intensidade. E outro comentário que eu acabei não vendo quem comentou, mas falava sobre o time ficar recuado dessa forma que eu falei. Eu acredito que não. Muita gente acha que não tem um ponta correndo, isso é ofensivo, e você ter alguém mais técnico povoando o meio não ser, isso às vezes engana. Porque você tem um Lucas Lima, o Zé Roberto, Coutinho, fazendo triangulações, jogadores que são inteligentes, que sabem quebrar a linha, às vezes é mais ofensivo e mais efetivo do que você ter um jogador de ponta correndo lá de extremo. Beleza, meu querido Valfrido, obrigado. Aníbal, obrigado. Torcedor rubro-negro, muito obrigado. Se liga na telinha da gente, porque tem jogo, nós estaremos ativos, ou seja, conteúdos entrando aqui, live, plantões que podem acontecer, como acontecem normalmente, com notícias. Então, inscreva-se, acione o sino das notificações, forneça o like, rede social para ser avisado e tudo mais.
Tá bom? Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Cuidado com a cachaça também, viu? Valeu!